Antes de casar e namorar com Gina Weasley, Harry Potter roubou alguns corações por Hogwarts em sua juventude. Um deles foi o de Cho Chang, aluna da Corvinal. Mas o namoro não foi pra frente e nesse vídeo aqui eu vou explicar o porquê que o relacionamento de Harry e Cho foi fadado ao fracasso. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Se você também gostava do casal Cho Chang e Harry Potter, com certeza vocês queriam ter visto mais dos dois, seja no livro ou no filme, né? Bom, eu pelo menos queria, eu shippava muito os dois até o momento em que eles começaram a namorar. Porque aí eu já não queria mais ver os dois juntos, era muito drama, era muito problema. O fato é que esse namoro acabou tão rápido quanto começou. Mas afinal, o que deu errado? Bora analisar tudo aqui e ver o que realmente aconteceu entre Harry e Cho para que o relacionamento deles chegasse ao fim. Primeiro, é importante lembrar que o curto caso acabou de vez quando uma amiga da Cho estragou os planos da Armada de Dumbledore. Vocês se lembram que em Ordem da Fênix, alguns alunos de Hogwarts fizeram sua própria organização, né? A Armada de Dumbledore. Harry comandava aulas de defesa contra as artes das trevas, já que oficialmente os professores não podiam reconhecer que Voldemort estava de volta, ou preparar os alunos para uma possível batalha. E com Dolores Umbridge em Hogwarts, a situação estava cada vez mais complicada. A Sapa Velha, que era a professora da disciplina, a professora de defesa contra as artes das trevas naquele ano, ela se recusava a passar qualquer coisa que não fosse teoria para os alunos. Dentre os participantes da armada estava a Cho e a amiga dela, Marieta. Acontece que Marieta era filha de uma bruxa do ministério e não curtiam o que a galera da armada estava fazendo. Ela acabou topando participar do grupo por pressão da amiga, mas acabou sendo responsável pelo fim da armada, já que ela dedurou todos os planos para Umbridge. Pois é, se no filme quem entrega o grupo é a própria Cho, mas sob o efeito do Veritaserum, a poção da verdade, nos livros ela não tem nada a ver com isso. Mas isso não foi suficiente para evitar que Cho e Harry discutissem. Não porque ela acreditava que o que a amiga tinha feito fosse certo, fosse correto, mas só porque ela era fiel a Marieta. Ela acreditava que Marieta era uma boa pessoa e queria que todos lembrassem disso. Saca só esse trecho do livro de Ordem da Fênix. Mas na verdade, Marieta é uma boa pessoa, só cometeu um erro. Harry encarou-a com incredulidade. Uma boa pessoa que cometeu um erro? Ela nos delatou, inclusive a você. Bom, nós todos escapamos, não foi? Disse Cho em tom de súplica. Você sabe, a mãe dela trabalha no ministério, é realmente difícil para... O pai do Rony trabalha no ministério também, disse Harry furioso. Essa é uma das várias provas de que o casal simplesmente não conseguia se entender, e isso acabou custando o relacionamento deles. Mas a gente pode combinar que o namoro de Harry e Cho nunca foi assim, super promissor, né? Bom, deixa eu ser justo aqui. Assim, quando eu li sobre a Cho pela primeira vez, até eu me apaixonei por ela, falando sério mesmo. Então, eu queria que o Harry ficasse com ela. E logo quando eles começaram a sair, o namoro parecia sim ser promissor. Vejam só esse trecho de Ordem da Fênix. Lembra da primeira vez que jogamos como adversários no terceiro ano? Lembro, disse Harry sorrindo. Você me bloqueou o tempo todo. E Olivia disse para você parar de bancar o cavalheiro e me derrubar da vassoura se precisasse, disse Cho sorrindo com a lembrança. Ouvi dizer que ele foi contratado pelo Orgulho de Portree, é verdade? Né, foi pela União de Puddlemere. Eu o vi jogando na Copa Mundial no ano passado. Ah, também vi, você lembra? Estávamos no mesmo acampamento. Foi realmente bom, não achou? O assunto Copa Mundial de Quadribol levou-os pela estrada da escola e além das grades. Harry mal conseguia acreditar que era fácil conversar com ela de fato. Não era mais difícil do que conversar com Rony e Hermione. E estava começando a se sentir confiante e feliz. Então quando a gente lê isso, a gente tem um sentimento de que alguma coisa vai rolar e que vai dar certo, né? Mas no mesmo dia desse diálogo, os dois foram pro Madame Purifoot, que era uma pequena casa de chá em Hogsmeade, toda enfeitada com laços e babadinhos. Harry, que antes estava confiante de que eles iam conseguir desenrolar e ter um momento agradável, já começa a se decepcionar com o lugar. Desde o início, o ambiente romântico e exageradamente decorado, com querubins lançando confetes, tinha deixado Harry desconfortável. Eles tentavam conversar, mas o assunto rapidamente morria. Harry cometeu o erro de mencionar que precisava se encontrar com Hermione mais tarde, o que deixou Cho visivelmente irritada e com razão, né? O que o Harry tinha que encontrar com a Hermione, mano?
e ainda mencionar isso pra menina que ele tava saindo, muito juvenil. Depois disso, o Cho mencionou que Rogério Davis, capitão do time da Corvinal, do time de quadribol, né, tinha convidado ela pra sair algumas semanas antes, mas ela tinha recusado. Isso parecia ser uma tentativa clara de Cho de provocar ciúmes no Harry, especialmente porque ele tinha acabado de mencionar a Hermione. A situação ficou ainda mais esquisita e Harry, que já estava desconfortável, ficou sem saber o que dizer. Parecia que a cada momento o encontro ia piorando, com os dois cada vez mais decepcionados e sem jeito. A situação que parecia impossível de piorar, piorou ainda mais quando Cho, ainda abalada pela morte de Cedrico, cometeu o erro de mencionar seu ex-namorado falecido, buscando alguma conexão emocional com Harry. E Harry, sem saber como lidar com a situação, tentou mudar de assunto, mas Cho, já emocionalmente vulnerável, ficou ainda mais chateada, achando que Harry não se importava com os sentimentos dela. A conversa rapidamente se transformou em um confronto emocional, com Cho chorando e acusando Harry de preferir a companhia de Hermione. Harry, sem entender o que tinha dado errado, se sentiu frustrado e aliviado ao mesmo tempo quando o encontro finalmente acabou. Cho, por outro lado, deve ter se sentido traída, magoada, tanto pela menção de Hermione quanto pela incapacidade de Harry de lidar com suas emoções e falar sobre Cedrico. O encontro terminou com Cho saindo em lágrimas e Harry se sentindo confuso e desanimado, sem entender por que tudo tinha desandado tão rapidamente. E assim, dizer que a Cho estava passando por um momento difícil é o mínimo. Afinal, o último namorado dela tinha sido morto no ano letivo anterior e Harry era justamente a única testemunha do que tinha acontecido com ele. Agora, alguns meses depois, ela começa a se interessar pelo Harry e isso rapidamente vira o grande assunto de Hogwarts. E nem sempre o que as pessoas falavam era legal. Vejam só, uma enorme turma de garotas da Sonserina passou por eles, inclusive Pansy Parkinson. Potter e Chang, guinchou Pansy, que puxou um coro de risinhos de deboche. Eca, Chang, que mau gosto. Pelo menos o Diggory era bonito. As garotas aceleraram o passo, falando e dando gritinhos críticos, lançando olhares exagerados para Harry e Cho atrás, e deixando ao passar o silêncio constrangido. Harry não conseguia pensar em mais nada para dizer sobre quadribol, e Cho, levemente corada, olhava para os pés. E aí é óbvio que com tudo que estava rolando com a Cho, ela começa a se sentir culpada por estar saindo com alguém não muito tempo depois do ex-namorado dela ter morrido, e ela começa a sentir um certo medo de ser julgada pelas pessoas. E aí, mostrando sua infinita superioridade emocional, Hermione dá uma lição em Harry e Rony, que ainda não entendiam por que Cho estava tão instável e sensível. Olha só o que ela diz para os garotos. Bom, obviamente ela está se sentindo muito triste porque Cedrico morreu. Depois, imagino que esteja se sentindo confusa porque gostava de Cedrico e agora gosta do Harry, e não consegue entender de qual dos dois gosta mais. Depois, ela está se sentindo culpada, achando que é um insulto à memória do Cedrico beijar o Harry, e deve estar preocupada com o que as outras pessoas vão dizer quando começar a sair com ele. E, provavelmente, não consegue entender seus sentimentos com relação a Harry, porque era ele quem estava junto quando Cedrico morreu. Então, tudo isso é muito confuso e doloroso. Ah, e está com medo de ser expulsa do time de quadribol da Corvinal, porque está voando muito mal. Então a gente pode concluir o seguinte. Sim, Harry enfrentou o feitiço mais mortal do mundo mágico. Lidou com a perda dos pais ainda bebê, enfrentou um dragão, um basilisco, um exército de acromântulas e até o próprio Lorde das Trevas em pessoa, mas ele simplesmente não conseguia se colocar no lugar de Cho. Ele não soube lidar com essa situação. Muitas vezes ele questionou o comportamento da menina e definitivamente ele não conseguia entender o que ela estava passando. Ele simplesmente não conseguiu sacar todas as complexidades do pensamento feminino. A verdade é que o Harry se incomodava até de ver a Cho chorando, seja por não saber o que fazer para consolar ela ou porque talvez ele também se sentisse culpado pela morte de Cedrico, não sei. A verdade é que ele demonstrou não ter o equilíbrio necessário para lidar com essa situação com a Cho. Agora, faltou empatia pro Harry? Sim, faltou. Mas a gente não pode negar que ele também estava tendo um ano super difícil. Para começar, a volta de Voldemort e as constantes visões que ele tinha não facilitavam nada. Além disso, a maioria do mundo bruxo se recusava a acreditar no retorno do Lorde das Trevas, com o Ministério da Magia incentivando essa descrença. Harry estava sob muita pressão e estresse, e isso com certeza afetou a maneira como ele lidou com a Cho e com as próprias emoções dele e dela também. E para completar, não só vários colegas de Hogwarts duvidavam dele, duvidavam que o que ele estava dizendo era verdade sobre o retorno de Voldemort, mas ele também era assunto constante na imprensa, que chamava ele de oportunista, mentiroso e várias outras coisas.
A gente não pode esquecer do que aconteceu no ano anterior também, né? Assim como o Cho, Harry estava em luto pela morte do Cedrico, que rolou bem na frente dele. Inclusive, esse assunto também foi responsável pelo fracasso do relacionamento. Enquanto o Cho estava louca para saber sobre o que tinha acontecido de fato no labirinto e como que foi a morte do namorado anterior dela, Harry não estava pronto para falar sobre isso. Qualquer encontro com Voldemort era uma experiência extremamente traumática para o Harry. E convenhamos, ele nunca foi lá muito bom conversando sobre o que ele sentia. Além de tudo isso, aparentemente Cho já tinha ciúmes do relacionamento de amizade do Harry com a Hermione antes mesmo do garoto ter mencionado a amiga no encontro. Não dá pra negar que Harry e Hermione eram mesmo muito próximos. A menina era a confidente principal do Harry e sempre sabia o que o bruxo estava passando. O laço de fidelidade e amizade deles era colocado à prova todo ano, mas eles sempre saíam mais fortes. E olhando de fora, era natural que algumas pessoas pensassem que essa aproximação pudesse significar algo mais. Cho era uma que suspeitava dessa relação. Tem fãs da saga que até hoje insistem que o Harry deveria ter ficado com a Hermione. Em dado momento, confessando aqui pra vocês, quando eu li o livro pela primeira vez, quando eu li os livros pela primeira vez, eu também queria que o Harry ficasse junto com a Hermione. Eu queria que eles terminassem juntos. Apesar dos dois terem deixado claro várias vezes que o que eles sentiam era amor de irmão. O que eles sentiam um pelo outro era mesmo a mais pura amizade. Mas enfim, eu logo também abandonei essa ideia do Harry e da Hermione juntos. Pra piorar, Harry priorizava Rony e Hermione quase sempre, até saindo mais cedo de um date para encontrar com eles. Os amigos também estavam a par de tudo o que acontecia na vida dele e frequentemente Harry desabafava com eles, fazendo com que Cho se sentisse deixada de lado. Ela estava lá, querendo que o Harry se abrisse, conversasse com ela, falasse mais sobre as coisas, e ele não fazia isso. Mas ele falava tudo para Hermione. De certa forma, Cho tinha um pouquinho de razão em ficar incomodada com isso, né? A própria Hermione percebe isso e para ajudar o amigo, ela ainda dá dicas para acalmar os ciúmes de Cho depois que Harry sai do encontro com a menina para encontrar a amiga. Dá uma olhada. Devia ter dito que era uma chatice, mas que eu tinha feito você prometer ir ao Três Vassouras e que você, na verdade, não queria ir, que preferia passar o dia inteiro com ela, mas infelizmente achava que era importante se encontrar comigo, e se ela, por favor, por um grande favor, pudesse ir com você, e assim, quem sabe, daria para você sair mais depressa. E também teria sido uma boa ideia mencionar que você me acha feia, acrescentou Hermione refletindo. Mas eu não acho você feia, exclamou Harry confuso. Hermione deu uma risada. Harry, você é pior do que o Rony. Mais uma vez, Harry simplesmente não conseguia entender os sentimentos de Cho por mais que ele tentasse. E para coroar o fracasso do casal, eles também não tinham lá muita química um com o outro. Algumas pessoas acreditam que isso é só nos filmes, mas eu acho que dá pra gente ver também pelos livros que a dupla não era lá um casal que super combinava. Afinal, eles sempre terminam sem assunto, sempre ficavam naquele silêncio desconfortável. E mais, eles não conseguiam fazer demonstrações de carinho um com o outro de uma forma natural. Então também faltava uma proximidade física ali, algo importante para fazer um casal desenrolar, né? A gente vê isso na forma como que o Harry descreve como que foi o primeiro beijo que ele deu na Cho. E aí? Perguntou Rony finalmente, encarando Harry. Como foi? Harry refletiu por um momento. Úmido, disse com sinceridade. Rony emitiu um som que poderia indicar alegria ou nojo. Era difícil dizer. Porque ela estava chorando, continuou Harry, pesaroso. Ah! Exclamou Rony, o sorriso se atenuando em seu rosto. Você é ruim assim de beijo? A gente também consegue ver isso, essa falta de proximidade de Harry e Cho, no primeiro encontro deles lá no Madame Pudfoot. Vejam só, mais alguns minutos se passaram em total silêncio. Harry tomando seu café tão depressa que logo precisaria de outro. Ao lado, Rogério e a namorada pareciam estar colados pelos lábios. A mão de Cho estava em cima da mesa, ao lado do seu café, e Harry começou a sentir um impulso crescente de segurá-la. Então segure-a, disse assim mesmo, enquanto uma fonte de pânico e excitação jorrava em seu peito. Estique a mão e segure-a. Surpreendente como era muito mais difícil esticar o braço 30 centímetros e tocar a mão dela do que capturar um pomo passando veloz no ar. Mas na hora em que estendeu a mão, Cho retirou a dela da mesa. Estava agora observando Rogério beijar a namorada com uma expressão levemente interessada. Então, analisando tudo isso, galera, dá pra ver que a situação entre Harry e Cho foi um verdadeiro desastre amoroso. Harry claramente estava perdido nisso tudo. Naquela conversa com o Rony sobre o primeiro beijo com a Cho, ele falou que foi úmido,
uma descrição bem sem graça, né? Dá pra ver que ele não tinha noção do que fazer e tava mais preocupado com o fato da Cho estar chorando do que com o beijo em si. E no encontro no Madame Puddifoot, Harry não conseguia nem segurar a mão da Cho. Quando finalmente ele tenta, ela tira a mão e começa a falar do Rogério Davis, deixando tudo ainda mais estranho. Então, Cho tinha expectativas bem claras sobre como um encontro ou um namoro deveria ser. Afinal, ela era mais experiente do que o Harry nisso. Não era o primeiro encontro ou namoro de Cho, mas esse era o caso do Harry, e ele não conseguiu acompanhar. Cho queria romance, ela queria conexão, mas a verdade é que o Harry estava mais perdido que tudo nessa situação. Mas enfim, infelizmente que o lance entre Harry e Cho não rolou, porque senão ele não teria namorado e depois casado com a menina mais incrível de Hogwarts, né? Olhando pelo lado positivo, o término dos dois foi bom porque permitiu que Harry ficasse com a Gina no final. E o resto é história. Mas ó, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Se você ainda não foi inscrito no Wizarding Bruno, clica nesse botão aqui e resolve logo esse problema. Depois disso, me encontra nesse vídeo aqui, onde eu falo sobre a treta que rolou entre a Cho e a Armada de Dumbledore. Será que a Cho era realmente uma traidora? Bora trocar uma ideia sobre isso lá no vídeo. Te encontro lá, hein? Fui!